Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Taramps TV e hoje a noite promete. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos e hoje o nosso quadro é voltado para vocês. É o quadro Taramps Responde e hoje nós vamos abrir bastante espaço para vocês fazerem a pergunta aqui e a gente vai tentar responder o máximo possível para vocês ao vivo. E aquelas que não forem possíveis responder ao vivo, depois nós vamos dar continuidade aí e responder após o término da nossa Taramps TV. Então fique com a gente que voltamos já já. Então já vamos adiantar para o pessoal aí que nós vamos falar hoje, né? Aquele bate-papo que são as dúvidas frequentes que a gente já está acostumado. Exatamente. As dicas de como conectar um cabo Y no amplificador. Isso é importante. Importantíssimo, né? Respostas a perguntas? Não, respostas a perguntas não. Hoje a noite é de vocês, é Taramps Responde. Hoje é Taramps Responde. E mais uma novidade aí, né? Posso adiantar já ou não? Pode, já deixa para o pessoal ficar atento aí que já nós vamos falar sobre ele. Um alarme incrível, simplificado para quem está buscando um excelente custo-benefício. E muito mais, tá? Então assim, fiquem conosco até o final aí, que tem bastante assunto para a gente tratar. E lembrando, reforçando, tá? Hoje é a noite de vocês, então perguntem à vontade aí que nós estamos aqui para poder responder dentro daquilo que a gente pode fazer por vocês. Já okay? teve uma pergunta um pouquinho antes da gente entrar no ar, até quem nos passou que foi o nosso amigo Abner, estava acompanhando ali o pessoal já mandando as perguntas, e o cliente mandou da seguinte forma: o que consome mais energia em um sistema de som tocando? Um subwoofer ou um woofer? Então, essa é uma questão bem interessante. Há muito tempo eu achava que o subwoofer ele tinha um consumo mais excessivo do que o woofer. Mas quando você começa a perceber que quanto mais baixa é a frequência, maior é o ciclo, maior é o tempo ali, então a gente entende que como existe aquela constância muito grande, repetitiva ali do woofer, e se você medir isso aí na prática, você vai ver que o consumo do woofer, dependendo de como ele está trabalhando, numa sintonia de caixa muito bem feita, ali, trabalhando na média bem baixa, ele vai consumir bem mais do que o subwoofer, tá? Claro que cada um dentro da sua relação de potência, tá? Exatamente. E aí? Vamos começar o seguinte, já que nós estamos falando sobre dúvidas frequentes, Leandro, vamos começar diretamente já com a nossa dica do cabo Y? Já nela? Já direto. Pode ser. Direto, e aí a gente já aquece aqui para poder já engrenar diretamente naquilo que nós separamos e nas dúvidas diretas do pessoal que está nos assistindo. Então beleza, então vamos rodar aí um vídeo para vocês, aí depois a gente continua o bate-papo falando sobre isso. Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como conectar corretamente os cabos tipo Y no seu amplificador TS400X4, que é um amplificador de 4 canais com 4 entradas individuais de áudio. E para isso eu trouxe aqui um player simples com um par de saída RCA e também os cabos. Essa dica vale também para os demais amplificadores da nossa linha que tem essa mesma característica, como o DS440X4, DS800X4, entre outros. Estou aqui com o nosso TS400X4 e como vocês podem ver, ele tem 4 bornes de entrada RCA individuais. Em qualquer ligação que a gente for fazer, seja em bridge ou estéreo, nós precisamos conectar as 4 entradas. E como que eu vou fazer isso se eu tiver um player simples, que só tem um par de saída RCA? Como esse player aqui, ó. Esse player aqui é um player simples, ele tem apenas um par de saída RCA, no caso aqui sinal L e R, vocês podem ver aqui é um player bem comum aí de encontrar no mercado. Como que eu vou fazer então para conectar essas duas saídas lá no meu amplificador? Primeiramente a gente vai precisar de um cabo RCA estéreo. Aqui eu trouxe um cabo mais curto, é um cabo de 1 metro estéreo, mas poderia ser um cabo de 5 metros também estéreo, como é o caso da maioria dos cabos utilizados para que o amplificador fique lá no porta-malas, por exemplo, então precisa de um cabo um pouco mais longo e o player lá no painel. Primeiramente eu vou conectar aqui, ó, no player esse cabo, vermelho aqui no vermelho, e aqui é preto o sinal, mas geralmente o sinal L é uma cor neutra, aqui no caso é branco, então eu vou conectar aqui. Continuo tendo duas saídas. Então não tem como eu conectar somente essas duas saídas aqui nas 4 entradas. O que eu vou precisar para fazer essa conexão? Eu vou precisar de cabos tipo Y, como este cabo aqui, ó. Então nós vamos precisar de 2 cabos desse. Vou pegar aqui o outro cabo. Nós vamos conectar um cabo aqui nessa ponta, ó, nessa ponta vermelha. E o outro cabo
aqui nessa ponta que está na cor preta. Pronto, agora nós temos 4 bornes de conexão. Mas como que eu vou conectar no meu amplificador? Bom, é comum muitas pessoas fazerem isso, ó. Eu tenho esse cabo RCA aqui, ó, esse Y, e o pessoal pegar e conectar aqui, ó, já direto, ó. Vermelho no vermelho, branco no branco. Tá certo? Depende, se você for utilizar 2 alto-falantes, um por bridge, por exemplo, como é o caso do FH200S, ligar um em cada bridge, e eu quiser que esses 2 alto-falantes trabalhem com efeito estéreo, beleza, eu vou conectar do outro lado aqui dessa forma. Pronto. Um lado do amplificador, um bridge do amplificador vai trabalhar com o sinal L e o outro com o sinal R, tendo um efeito estéreo. Mas e se eu tiver uma caixa trio, com um alto-falante, um driver e um super tweeter? Aí eu vou fazer diferente. Isso também vale para quem vai utilizar um alto-falante de porta em cada canal do amplificador, ou ainda alto-falante de porta em 2 canais, mais um bridge para um subwoofer no porta-malas. Aí nós vamos fazer da seguinte forma. Ao invés de conectar o mesmo Y desse lado e o mesmo Y aqui desse outro lado, nós vamos abrir o Y em 2. Aqui, ó, nós vamos fazer ele realmente um Y. Uma ponta eu vou ligar aqui de um lado do amplificador e a outra ponta aqui do outro lado, abrindo o Y ao meio. E o outro Y da mesma forma. Vou pegar uma ponta, vou conectar aqui desse lado e a outra ponta aqui deste outro lado. Desse jeito, os canais 1 e 2 vão trabalhar com efeito estéreo e os canais 3 e 4 também. E se eu fizer uma ligação em bridge em qualquer lado, eu vou ter a soma dos sinais L e R, não perdendo nenhuma parte da música. E aí, gostaram dessa dica? Já aproveita para deixar aqui nos comentários aquela sua dúvida ou curiosidade sobre os nossos produtos. Nós vamos preparar novos vídeos para vocês. Forte abraço e até a próxima! Mas ele já mandou um forte abraço? Rapaz, você já tá querendo ir embora? Claro que Mal não. começamos, rapaz. A gente só vai aqui a hora que terminar a nossa Tarampos TV de hoje, né? A gente tem esse compromisso sempre com vocês às terças-feiras. E para quem está participando hoje pela primeira vez com a gente, seja bem-vindo. Não só quem está pela primeira vez, mas todos que estão aqui sempre com a gente, sejam bem-vindos, né? Eu queria aproveitar para passar um recado. Esse e todos os vídeos que a gente faz, a gente publica, tanto no Facebook e também no YouTube. Alguns deles vão para o Instagram, mas a gente sempre pede que vocês sigam a gente no YouTube. Por quê? E ative sempre a notificação, porque sempre que tiver um conteúdo novo, uma dica sobre aplicação, sobre funcionamento de produto, novidades, vai estar tudo lá e você vai ser notificado e vai receber sempre isso em primeira mão. Então aproveita para se inscrever lá no nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Até você que está nos assistindo pelo YouTube agora, às vezes a notificação não está ativada, já vai lá e ativa para receber sempre tudo em primeira mão. Então vamos lá, já que a noite hoje é Tarampos Responde, então já vou começar aquecendo tudo aqui, tá? Bora, já vou pegar o meu aqui também para ver as perguntas. Gilson Almeida, boa noite para você. Ele disse o seguinte: opa, Tarampos TV tá show. Já vou perguntar logo. Eu tenho um amplificador, um MD 800.1, 4 ohms, e tenho um driver D250 Trio. Quantos tweeter eu tenho que comprar para casar? Certo? Responde aí. O Rui não tá aqui, né? Ele falou responde aqui, Rui, mas a gente vai responder para você, tá? Se você tem um amplificador MD 1800, é legal que você use esse amplificador diretamente para você tocar o seu woofer, tá? Afinal de contas, um driver, e ele tem 4 driver D250 Trio. Você pode até ligar em série paralelo esses driver aí, que você vai ter essa resultante aí a 8 ohms. Se você ligar os 4 driver em paralelo, ele vai chegar a 2 ohms. Você já não consegue fazer um casamento de impedância, tá? Você pode até utilizar. Mas a dica é que você acabe utilizando um amplificador um pouco mais leve para poder tocar esses D250 Trio. E na hora de você olhar a potência desse tipo de produto, seja driver ou seja tweeter, é interessante você consultar quantos watts ele suporta com divisor ativo, tá? Porque normalmente você vai fazer um corte aí direto, a não ser que você tenha aí um divisor passivo a menos 12 dB por oitava, que é o recomendado pelo fabricante. Caso contrário, observe lá essa potência com divisor ativo, porque ela cai bastante. Então você pode utilizar ali um amplificador mais leve. Em relação à última pergunta que você fez, quantos tweeter? Se a gente trabalhar numa distância, vamos lá, 5 metros,
eu ficar de frente com o driver ou com o tweeter, é claro que o driver ele vai chegar com mais pressão porque ele tem uma corneta ali ou expansor na ponta. Então, para ficar um equilíbrio entre o médio agudo e o agudo, seria legal você usar pelo menos um por um. Um driver, um tweeter, tá? Um driver e um tweeter. Seria bem bacana você fazer isso, tá? Mas lembrando, cuidado com esse MD1800, porque é um amplificador bem forte em relação à potência que suporta os seus drivers, ok? Ó, uma pergunta aqui, a pergunta é do Assis Deville. O Assis está sempre com a gente aí na nossa Taramps TV. Ele mandou assim, ó, mesmo usando um amplificador de potência igual a suportada pelo alto-falante, devo ajustar o limiter? No caso, ele deve estar falando aqui num sistema que tem um processador de áudio, como o nosso Pro 2.6S. Sim, Assis, você sempre que possível deve ajustar a função limiter do seu processador corretamente, porque além de proteger contra excesso de potência, você também protege seu alto-falante contra excesso de distorção. Então, se você ajustar corretamente ali para que o amplificador não sature a sua saída e não entregue mais potência do que o alto-falante suporta, vai estar sempre protegido e com certeza é válido e é indicado você ajustar o limiter do processador em todas as situações. Olha, eu quero mandar aqui um salve pro Valdir Olímpio de Andrade, que foi ele que fez a pergunta para nós, o que consome mais, o subwoofer ou o woofer, tá? Então a gente acabou respondendo que em função da dinâmica que acontece ali no woofer, e se ele estiver muito bem ajustado e sintonizado, ele vai consumir mais corrente do que o subwoofer, tá? É claro que cada um relacionado ao tipo de potência ali aplicada, tá? Então, obrigado pela sua participação. E quero mandar um salve também lá pro tio Chico, cara, que o tio Chico tá assistindo a gente. É um parceiro, tá assistindo a gente, é um parceirão lá. E mandar um abraço aí pra galera, pra turma do Limiter também, né? Diz que tem um cara lá que tá com bigodão agora? Tem, cara, tem um cara lá que tá com bigodão lá, o negócio tá diferente, hein? Tá diferente. Né? Como diz o meu amigo aí, o cara tá diferente mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Igor Felipe. Vou até aproveitar essa pergunta aqui para a gente reforçar um detalhe. Ó. O Igor Felipe perguntou o seguinte, eu tenho dois FH300S e mais dois alto-falantes de 620. Qual seria o corte ideal para esse sistema? Então, o Igor, aí nós temos que saber mais alguns detalhes. Por quê? O FH300S ele é fabricado em duas versões, na de 4 ohms e também na de 8 ohms. Nós precisamos saber qual é a versão que você adquiriu. Por exemplo, se você tiver dois FH300S na versão de 4 ohms, pode usar um TS400X4 ligando um alto-falante por bridge, fica bem interessante. Questão do alto-falante de 620 watts RMS. Se ele realmente for 620 watts RMS, você pode aplicar até 1240 watts em programa musical. Precisa saber também a impedância. Se ele for 4 ohms, o MD 1200.1 na versão de 4 ohms é uma ótima opção. Então, sempre que você precisar de uma sugestão de amplificador para o alto-falante, a gente precisa que venha também para nós o modelo, a potência RMS e a impedância. E é claro, a quantidade, que no caso aqui era 2 de um modelo e um do outro, mas sempre precisamos da informação completa para sugerir a melhor opção de amplificador para vocês. O DJ Cauezinho, ele fez uma excelente observação aqui, ó. Me fala aí, vocês têm uma 160 de alta tensão, ou como ele escreveu aqui, alta voltagem. Mas por que não usar ela inteira? Por exemplo, tem um sistema lá para 20 alto-falantes. Eu vou colocar 4, de 3 a 4, 40 a 160 mil. E por que não usar os 20 falantes em uma potência só? Olha, é muito tranquilo você fazer isso, você pode usar. Tanto é que eu vou até passar para você uma situação. Eu não sei se você sabe, Cauezinho, a Taramps ela foi pioneira na produção, no desenvolvimento e produção de amplificadores alimentados por meio de baterias em série. O primeiro amplificador que surgiu foi a T40.0. Tá? Esse amplificador ele entregava 40 mil watts RMS a 1 ohm. E nós fizemos o nosso primeiro carro montado com esse módulo. Tá? Esse carro era uma van, ela tinha 16 alto-falantes. E como é que foi feito isso? Os alto-falantes foram ligados em série paralelo, era 16 alto-falantes de 4 ohms, resultava ali a 1 ohm. Nós colocamos ali a quantidade de bateria que precisava, na época, se eu me recordo bem, eram 26 ou 27 baterias de 100 amperes para poder tocar. Então você pode sim, tranquilamente, desde que você respeite a impedância mínima ali de trabalho na associação, você pode usar um único amplificador para isso. Se você usar 20 alto-falantes, ali dependendo de como você vai trabalhar com isso aí, você pode até 20 alto-falantes de 8 ohms.
ele não vai trabalhar exatamente a 0,5, ele vai baixar um pouco mais, né? Sim. Que é uma impedância como essa, vai dar 0,4 alguma coisa. Mas se de repente, simplesmente exemplificando aqui o que você está falando, se você colocar lá 16 alto-falantes de 8 ohms num módulo desse, você pode usar tranquilamente. E por tocar nesse assunto, gente, seguinte, módulo de 12 volts precisa de tensão e corrente para poder funcionar. A tensão é a alimentação e a corrente é o que precisa para sustentar aquela tensão ali para gerar essa potência, tá? Módulo de alta tensão é a mesma coisa. Então não dá para a gente brincar com isso. Tem muita gente achando que módulo de alta tensão ou alta voltagem, popularmente falando, você pode colocar lá 15, 16, 17, 18, 20 baterias de apenas 60 amperes que você vai conseguir tocar e não vai ter problema nenhum. Então, como é que se dimensiona um sistema de som de alta tensão? Primeiro você soma a potência dos alto-falantes que você precisa, dobra no máximo ali, que é a potência de programa musical. Ali você vai determinar a quantidade de baterias que você precisa para isso, chegou na potência. A impedância mínima de trabalho e depois você vai calcular o quê? Você vai calcular uma corrente mínima necessária para poder sustentar esse sistema de som, tá? Então é assim que funciona. Mas resumindo e respondendo a sua pergunta, tá? Você pode sim utilizar um único módulo para poder tocar os 16 ou 20 alto-falantes, desde que você respeite a impedância mínima de trabalho do amplificador. Temos outra pergunta aqui, ó, do Gil Rotz. Qual amplificador posso usar em 6 tweeters ST450 Trio? 600 watts, olha, potência, hein? Só que a impedância da ligação delas está em 5.3 ohm. Impedância mínima. Então, Gil, ó, é importante você verificar um detalhe, tá? Por mais que esteja estampado, às vezes, um número de potência aí no seu Twitter, é interessante você verificar qual que é a potência que ele suporta com o tipo de crossover que você vai utilizar, tá? Porque geralmente as potências mais altas são suportadas com crossover passivo, que é aquele que vem após o amplificador. Fica entre o amplificador e o tweeter. Então esse crossover passivo ali, ele geralmente é composto por uma bobina, no caso um indutor, capacitor, resistor, e ali uma parte da potência fica retida. Então a potência que o amplificador está mandando não chega toda para o super tweeter. Então nesse caso você consegue aplicar mais potência. Mas no caso de crossover ativo, que é o caso de um CRX4, de um processador de áudio Pro 2.6S, qualquer tipo de crossover que venha antes do processador, que faça o corte, antes do amplificador, que faça o corte antes. A potência que o tweeter geralmente suporta é bem pequena. Então é interessante você pegar o manual desse super tweeter e verificar se realmente eles suportam toda essa potência aí que você disse, 600 watts. Eu acredito que não, tá? Mas dá uma conferida. São 6 super tweeters. No máximo, vamos lá, estourando aí, eu indicaria para você colocar um DS800X2, que aí você ligaria 3 tweeters por canal, que ficaria muito interessante o seu projeto e vai sobrar potência. Pode observar depois no manual aí que vai dar certo e você vai ver que vai tocar muito bem, ainda vai ter que dar uma segurada no volume. E outra coisa, eu vi aqui que você falou em questão de 5.3 ohm. Eu acredito que essa associação não vai chegar nessa impedância. Uma coisa que muito se confunde é pegar um multímetro digital, por exemplo, e tentar medir impedância de alto-falante, de driver, de super tweeter, ou até mesmo de uma associação desses conjuntos aí, né? O multímetro, por exemplo, ele não mede impedância. No máximo que você vai conseguir identificar é a resistência elétrica da bobina ou da associação daquelas bobinas. Então é importante frisar isso. Quando você faz um casamento de impedância, você deve considerar a impedância nominal informada pelo fabricante. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso que o Leandro acabou de falar é muito sério em relação à potência que suporta um determinado equipamento, um tweeter ou um driver, e a gente tem que olhar realmente se essa potência é com divisor ativo ou com divisor passivo. Exato. Tá? A gente não está aqui dizendo que o tweeter não vá suportar, mas você tem que observar qual é a condição que o fabricante declara que esse tweeter suporta essa potência. Porque dependendo da situação, a potência cai drasticamente. Aí é onde que você pode ter problema. A gente já pegou inúmeros casos aqui de cliente queimando driver super tweeter porque estava aplicando potência além do limite especificado pelo fabricante do drive do tweeter. Eles não estão passando para você uma informação errada. No máximo, você não está
observando cuidadosamente ali aquela informação que foi passada. Então, por isso é importante sempre, antes de escolher um amplificador, observar esses detalhes. E se for o caso, tiver dúvida quanto à potência, entre em contato com o fabricante, pergunta para ele, ó, vou usar dessa forma aqui, o que eu faço? Eu posso aplicar quanto de potência? O que vocês indicam? Que aí você vai ter certeza que não vai ter problema com excesso de potência. Eu passei por uma situação recente aí, parecida com essa. O nosso cliente ele queria usar 8 tweeter de 500 watts RMS num MD8000. Se você fizer o cálculo, 500 watts RMS vezes 8 dá 4.000, né? Certo. Potência de programa musical, o dobro. Então, você poderia trabalhar tranquilamente ali com um amplificador de 8.000 watts. Sim. Qual que foi a sugestão? Cara, entre em contato com o fabricante e vê se realmente você pode aplicar 8.000 watts em cima de um tweeter, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Ao final das contas, resumindo o que aconteceu, esse cliente que queria comprar um MD8000 para poder tocar os 8 tweeter, ele comprou apenas um DS800X2, ligou lá 4 Twitter em cada um dos canais e está extremamente satisfeito até hoje. Tá? Exato, é até a sugestão que a gente acabou de fazer, o DS800X2 para 6, 3 para cada canal. Exato. E ele poderia tocar até 8, assim, 4 em cada canal, que vai dar certo também. Nada é impossível, mas pelo que a gente conhece, a gente sabe que um Twitter hoje, a potência RMS que ele suporta com divisor ativo é em torno de 20 a 40 watts ali no máximo. Isso, né? Não é pouco não, tá? É Para um muito, Super Twitter é potência legal. E o que importa, na verdade, não é nem sempre a potência elétrica que ele suporta, e sim o resultado acústico que ele produz, a sensibilidade que ele tem e a resposta de frequência desse tipo de produto. Então não se preocupe tanto com o número da potência estampada num determinado produto, porque nem sempre a potência vai fazer você ter excelentes resultados. Às vezes um produto de menor potência ele tem um resultado acústico bem superior. Olha só que interessante aqui, ó. Top Filmes mandou uma pergunta o tanto quanto exótica, tá? Vamos lá? Eu posso ligar um DVD convencional no meu módulo? Se você pode e deve ligar, não tem problema nenhum. Você vai até se surpreender. Um DVD, um leitor de CD e DVD tradicional, ele é uma excelente fonte de sinal. Só tem que tomar o cuidado seguinte, é flat, tá? Você não vai ter corte de frequência nenhum. Então, ao invés de ligar diretamente no módulo, seria legal você ligar pelo menos num processador de áudio, porque aí você consegue colocar corte de frequência, você consegue fazer reforço em equalização a hora que precisar. Afinal de contas, os nossos ouvidos ele não gostam de um som plano. Nós temos uma facilidade muito grande de comunicação, então a gente ouve muito bem do médio grave até os médios agudos, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma ligeira deficiência nessa percepção de frequências mais baixas, como subgraves, como parte dos graves e os agudos. O que a gente faz para poder compensar isso? Uma grande artimanha aí são os loudness que existem aí nos players, que é aquele reforço de grave e agudo que nos dá aquela sensação mais prazerosa. E num DVD tradicional você não vai ter isso aí, mas você vai ter um sistema de som reproduzido de altíssima fidelidade, tá? Pode utilizar sem medo de ser feliz. Essa aqui eu vou deixar você responder, que eu sei que você gosta de responder ela. Rapaz, não fala assim não. Eu sei que você gosta de sempre explicar isso aqui. Manda bala. E eu sei que você é fã desse produto, por isso que eu vou passar a pergunta para você. Deixa eu só voltar aqui, só para que eu perdi a pergunta. Tem tanta pergunta chegando que eu perdi até a pergunta que eu ia fazer para você. Aí? Que é o Gabriel Winter. Qual é a diferença do TS400 para o DS440? Rapaz, é muito legal isso aí, ó. O TS400 é um pequeno gigante, tá? A gente conhece o produto. Eu fico impressionado com o que ele pode fazer desde as frequências mais baixas e principalmente as frequências mais altas, tá? Mas o DS440, ele tem uma particularidade muito legal. A gente pega lá o TS400, ele entrega uma potência ali a 13,8 de 400 watts RMS. Se você pega o DS440, ele vai entregar os 440 watts a 12,6. Então o que acontece? Não é só uma diferença de 10 watts por canal. Você vai ter muito mais que isso. E o DS440 ele tem uma outra particularidade. Se você estiver trabalhando, exigindo um pouco mais no bridge dele, por exemplo, canal 3 e 4, você poderia fazer isso no 1 e 2, mas o 3 e 4 é bem tradicional, que a gente acaba utilizando ali um bridge, tá? E você está com um sistema de som, ou melhor, um transdutor ali, um driver, um tweeter no canal 1 e 2, e não está exigindo tanta corrente ou tanta força ali do DS
440. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai canalizar toda a energia da fonte para o bridge, onde está exigindo. Então, normalmente, no amplificador desse, você teria um bridge ali de 220 watts, mas você não vai ter. Você vai chegar ali a 300, 300 e alguma coisa. Então, é um produto surpreendente. É ímpar no mercado esse produto DS440, tá? Se você não conhecia, aproveita para conhecer um pouco mais. No final desse nosso programa ao vivo, já corre lá no nosso site lá e já começa a namorar esse produto. Ele é surpreendente. Exato, esse produto é totalmente diferenciado. Realmente eu gosto muito de falar desse produto. Eu sei, por isso que eu passei a bola aí para você, passei a pergunta para você. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa aqui eu vou responder já para ele. É o Weldes Santos. Quantos watts RMS o módulo MD3000 2 ohms manda para uma caixa trio com um só SDS? Olha, Weldes, eu acredito que você esteja falando aí de um alto-falante de 2.700 ou 3.000 watts RMS, aí precisa ver a impedância, tá? Mas vamos dizer que ele seja 4 ohms, que você esteja trabalhando com o dobro da impedância. Nessa condição, como seu módulo é 2 ohms e deve estar trabalhando a 4, você perde em torno de 30% a 40% de rendimento do seu amplificador. Então, de 3.000 watts que ele entregaria a 2 ohms, ele vai cair para uns 2.000 watts, 2.200 watts, ou em alguns casos até mais, até 1.900 watts, dependendo do caso. Mas se você quiser dar uma olhada depois, no manual do seu amplificador aí do MD3000, ele marca qual que é a potência exata aí que ele vai dar trabalhando com o dobro da impedância. Se você não tiver o manual, já aproveita para conhecer o nosso site, vai lá, porque sempre na página do produto tem ao lado ali uma opção para você fazer o download do manual. Então fica bem fácil e você não precisa guardar aquele monte de papel em casa, porque sempre que você precisar, está na palma da sua mão. É só acessar o site e fazer o download. Assim como acontece com os demais produtos da nossa marca, né? Tanto alto-falante, qualquer um outro. E na página dos alto-falantes agora tem essa novidade. Você vai lá, tem o manual do produto para você baixar e já estamos inserindo as sugestões de gabinete, no caso de caixa acústica, para você também poder baixar o projeto e fazer a caixa certa para o seu alto-falante. Pessoal, e não se esqueçam, tá? Hoje a noite é de vocês, por isso que nós estamos trabalhando, Taramps responde. Então não sai daí, fica ligadinho em tudo que vai acontecer e nós voltamos bem rápido. Está procurando aquele amplificador que atenda som interno com qualidade ou um amplificador para atender uma caixa trio? Te apresento o DS800X3, o amplificador de 800 watts RMS dividido em 3 canais, disponível na versão de 1 e 2 ohms. São 2 canais de 200 watts RMS com corte HPF pré-definidos em 100 Hz. E um canal de 400 watts RMS. Esse canal conta com um ajuste onde você pode deixar o LPF a 100 Hz para tocar subwoofers ou 700 Hz para woofers. Ou ainda deixar sem nenhum tipo de corte com o LPF off, onde o amplificador vai responder toda a sua faixa de frequência. Ainda nesse canal temos o Bass Boost, que serve para reforçar os graves. Ele tem 2 tipos de entrada, a tradicional RCA e também a entrada por fio com o sistema ART, ideal para players originais de fábrica, dispensando adaptações, o que o torna extremamente versátil. Além disso, é um amplificador muito eficiente, com baixo consumo de bateria, qualquer carro pode utilizá-lo. É um produto com muitas possibilidades de uso. O que você está esperando para dar um up no seu sistema de som? Adicione qualidade sem perder a originalidade. Venha para o Mundo Taramps! Pois é, eu não disse para vocês que era rapidinho. E a pergunta é o seguinte, Douglas Porto, boa noite para você. Amigo, se eu deixar o meu módulo a 90% do volume e dar ganho pelo processador, eu vou ter problemas? Não, você não vai ter problema nenhum. Basta que você tome cuidado para você não saturar a entrada do amplificador, tá? Porque existe uma sensibilidade de entrada com ganho mais aberto e com ganho fechado. Se você perceber que o seu sinal está limpo, sem distorção, está bem tranquilo, você pode usar sem problema nenhum. Eu queria fazer uma observação, aproveitando aí o ensejo da sua pergunta. Existem 2 tipos de distorção. E uma distorção que existe normalmente é o seguinte, com o amplificador gerando onda quadrada. Quando ele está ali, já chegou no limite dele, tá? Ele está saturado ali, então você acaba
esse tipo de distorção, essa onda quadrada, ela pode sim danificar a bobina do seu alto-falante. Só que existe um outro tipo de onda quadrada, que é aquela onde você satura o sinal de entrada. Você coloca muito volume no player, muita equalização, muito ganho em tudo, e acaba colocando todo mundo no ganho mais elevado. Mesmo que você diminua o ganho ou o volume do seu amplificador, esse sinal ele vai continuar saindo distorcido. Esse tipo de distorção, ela não chegou no limiar do clipe do módulo, mas ela só vai gerar assim, aquele som desagradável. Isso queima o alto-falante? Não, não vai queimar o alto-falante. Só vai deixar o teu sistema de som ruim. Isso é que vai acontecer. Mas queimar não queima, tá? A distorção perigosa é aquela que você vai ter ali quando você está deixando um amplificador com a sua onda quadrada. Quando ele não tem mais para oferecer e você está lá insistindo em querer aumentar o volume, tá? Ó, mas finalizando aí a sua resposta, você pode trabalhar com um ganho do amplificador de 90% sem problema nenhum. Exato. Ó, veio uma pergunta aqui que veio bem de encontro, que a gente falou ainda há pouco, sobre impedância, sobre medir impedância com multímetro. E essa aqui veio do Francisco Nascimento. Um salve para você, Francisco Nascimento. Vamos lá responder sua pergunta. Ó. Ele mandou assim: boa noite. Quando eu uso um capacitor em um driver ou um super tweeter, o capacitor elimina a impedância ou não? Essa aqui é clássica. É bem cara. clássica aí, né? Essa é clássica e assim, vamos aproveitar para esclarecer esse mito, né? Na verdade, é um mito que o capacitor elimina a impedância. Por quê? Muita gente confunde isso, às vezes porque tenta medir a resistência elétrica ali do driver, do tweeter, usando um multímetro digital ali para fazer isso. E no meio do caminho tem um capacitor ali instalado. Aí ele não consegue aferir a resistência elétrica. Por que ele não consegue? O capacitor ele tem uma característica que faz com que, vamos dizer assim, desacople corrente contínua, o famoso DC. E o multímetro ele injeta justamente uma corrente contínua ali quando ele está fazendo essa aferição de resistência. Então, quando você tenta checar isso, o capacitor não deixa o multímetro, vamos dizer assim, enxergar o que tem para frente dele. Então você não consegue identificar aquele valor da resistência elétrica da bobina. Então por isso existe esse mito que diz que o capacitor elimina impedância. Na verdade ele não elimina impedância, porque a impedância nominal é aquela informada pelo fabricante do driver, do alto-falante, do super tweeter, e não simplesmente a resistência elétrica da bobina, que é uma outra característica que você encontra ela descrita no manual dos produtos aí como RE. Então, com o multímetro, não se mede impedância, apenas a resistência elétrica da bobina. Capacitor, elimina impedância? Não, ele apenas mascara, ele não deixa que o multímetro enxergue a resistência elétrica da bobina ali, por isso, desse mito. O DJ Cleone, ele fez uma pergunta aqui bem interessante, cara. Eu tenho uma T50 KW, tá? De um ohm, e queria saber se ela, em meio ohm, eu posso usar e quantas baterias e de quantos amperes. Legal, esse produto, ele nasceu com uma particularidade bem interessante. T50.0. Se você trabalhar com 20 baterias, ele vai te entregar ali os 50 mil watts a 0,5 ohm. Para você obter os mesmos 50 mil watts a 1 ohm, você vai ter que usar 27 baterias, tá? 27 baterias vai estar em torno ali de 70, 75 amperes para você sustentar ali os 50 mil watts a 1 ohm. Já a 0,5, 50 mil watts ali, seja o T50 ou qualquer outro tipo de amplificador dessa mesma configuração, você vai ter um consumo ali, quando você exigir os 50 mil watts, a plena potência, em torno de 120 amperes, tá? Isso é um consumo que seja ele Taramps ou qualquer outro tipo de amplificador que trabalha nessa questão. O que acontece é o seguinte, existe aquele mito ainda que amplificador de alta tensão, amplificador de alta tensão, ele não consome corrente, mas ele consome muita corrente, tá? Também. O que acontece na maioria das vezes, mas eu tenho lá 20 baterias de 60 amperes e toco pra caramba. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, será que os alto-falantes que você tem suporta tudo isso de potência? Será que você está exigindo 50 mil watts do amplificador? E ainda tem outro detalhe, o alto-falante ele esquenta, ele sobe a impedância. Se ele subir a impedância, o que vai acontecer? Ele vai consumir menos corrente, então você vai tocar bastante aí, ó. Agora, quando se fala em exigir potência de verdade, eu tenho que informar os números corretos para vocês. Aqui, ó, Marcelo Costa mandou mais uma pergunta daquelas clássicas que a gente recebe no dia a dia. Eu tenho um alto-falante 2.0, ele falou
modelo aqui é Vulcano. Eu acredito que esse alto-falante, depois até confirme aí, Marcelo, por gentileza, seja 1000 watts RMS e 2000 watts de programa musical. Ele é de 15 polegadas e 4 ohms. E tenho também um MD 1200.1 na versão de 4 ohms. E o alto-falante queimou. O que pode ser? O que aconteceu nesse caso? Bom, Marcelo, se a gente observar, você tem um alto-falante de 1000 watts RMS que suporta até 2000 watts em programa musical. Então você pode usar tranquilo um modo de 1200 watts ou até um modo de 2000 watts para tirar o máximo desempenho, sem problema nenhum. O alto-falante também é 4 ohms, então casa com o seu amplificador, que também é de 4 ohms. Até aí tudo bem. Agora nós precisamos saber o seguinte: se você não chegou a trabalhar por muito tempo com excesso de distorção, porque não é somente potência que faz queimar um alto-falante, pode danificar um alto-falante. Se você aplicar excesso de distorção por muito tempo, também pode aquecer a bobina e pode queimar. Outra coisa que pode contribuir para estragar, para danificar o alto-falante, é corte de frequência errado. Se estiver trabalhando com uma faixa de frequência que ele não atua, aí pode esquentar a bobina e também pode trazer dano. Caixa errada também pode danificar o alto-falante mecanicamente. Então tem que ver o que aconteceu certinho com o seu alto-falante e ver como que você estava usando. Quando eu digo excesso de distorção, o amplificador ele tem um indicador que pode te mostrar isso. Você vai observar sempre que aumenta o volume ali, se o LED amarelo vai chegar a piscar. Piscou o LED amarelo, ele está indicando para você o limite. Esse é o LED clip. Então, a partir daquele ponto, qualquer volume aplicado vai ter presença de distorção. Então, não é interessante ultrapassar aquele ponto. Se você continuar aumentando o volume, ele vai piscar o LED vermelho junto. Aí ele vai estar falando para você, ó, aqui está perigoso, eu estou aplicando distorção no seu alto-falante. Se você deixar desse jeito, vai ter problema. Então, nunca pode trabalhar dessa forma. Então, tem que ver se foi isso que aconteceu ou se tem a ver com a questão do corte de frequência. Depois, se quiser, chama a gente aí no WhatsApp que a gente analisa melhor junto com você. Rapaz, hoje tá muito legal, tá? Só tá aparecendo perguntas clássicas aqui. Tá bem interessante. A carretinha massacre. Eu tenho uma Taramps HV160 para tocar 9 alto-falantes de 2000 watts RMS. Quantas baterias e quantos amperes eu devo usar? Muito legal isso aqui, ó. Vamos fazer uma conta básica aqui. 2000 vezes 9, 18. 18 mil watts. 18 mil watts, considerando ali que eu posso utilizar até o dobro, porque se eu pensar num alto-falante de 2000 watts, a potência RMS, a potência de programa musical dele é o dobro, né? Dobro. Então, 36 mil watts, tá? 36 mil watts, o que nós vamos precisar aqui, ó? Nós vamos precisar em torno de 14 ou 15 baterias ali no máximo, 16 talvez ali estourando, e o consumo seu será em torno de 90 amperes, 90. Tá? 9 alto-falantes ligados em paralelo, não vai tocar 0,5, vai tocar ali a 0,4, alguma coisa, né? Sim. Mais ou menos, 0,44, se eu não me engano, tá? Então é o que vai acontecer. Então seria interessante você usar ali pelo menos baterias de 90 amperes para poder sustentar isso aí. Ah, Adão, mas espera aí. Eu já vou até me antecipar aqui. Será que eu não posso colocar 20 baterias de 60? Olha, poder até pode, só que você vai correr um risco. No momento que as suas baterias estiverem cheias, você vai mandar 50 mil watts em cima dos seus alto-falantes, e aí você pode danificá-los, tá? O que você pode fazer, se a tua opção for essa, de trabalhar com 20 baterias de 60, coloca um limiter para poder segurar ali a tensão máxima que você vai poder aplicar em cima desses alto-falantes, tá? Ah, mas qual que é a tensão máxima que eu vou poder aplicar em cima desses alto-falantes ali, com picos de música, considerando que é uma dinâmica normal, tá? Não estou falando de música de mala aberta. Você vai pegar ali os 36 mil watts, você vai multiplicar pela impedância, extrai raiz quadrada ali, você vai ter a tensão que você pode aplicar ali tocando música, tá? Quero deixar isso bem claro. Quando se fala de mala aberta, a situação é outra. Aí você tem que pegar só a potência RMS dos alto-falantes ali, multiplicar pela impedância resultante e achar com a raiz quadrada, tá? Mas, classicamente te falando, coloca ali 14, 15, 16 baterias no máximo de 90 amperes que você vai ter um resultado excelente. O Luquinhas Oliveira, mais uma pergunta clássica. Quantos amperes de bateria por um amplificador MD5000? Luquinha, eu vou te explicar rapidamente aqui, até para ajudar os demais que às vezes precisam tirar essa mesma dúvida. É fácil, você vai pegar, não vai considerar só o módulo de 5.000 watts, provavelmente você tem mais amplificadores no sistema. Então você vai pegar a potência de todos eles, vai fazer uma soma. Então vamos dizer que você tem um amplificador de 5.000 e um módulo de 1.200. 5.000 mais 1.200, achou o resultado? Pega esse resultado e divide por 20. O que você vai encontrar ali dessa divisão
é o mínimo de bateria que você precisa para o seu sistema de som. Se a gente pegar o número aí, os 5.000 watts apenas, então digamos que só tem esse módulo, 5.000 dividido por 20 é igual a 250 amperes, é o mínimo que você precisa. E a noite está aquecida, hein, rapaz? E não para de chegar perguntas aqui, ó. E nós vamos tentar responder aí no máximo de perguntas ao vivo. Então não sai daí não, tá? Fica ligado aí com a gente que nós vamos continuar. Voltamos rapidinho. Quem nunca ouviu falar do nosso amplificador TS400X4? Não é à toa que ele é um dos queridinhos da nossa linha. Não é por menos, né? Isso se deve à versatilidade desse produto. Ele pode ser usado em sistema de som interno, som externo, caixa trio, enfim, ele cabe nos mais variados projetos. É um produto ímpar que abrange uma ampla resposta de frequência. É um amplificador full range. Ele tem 4 canais de 100 watts RMS, o que totaliza 400 watts reais, com entrada de áudio individual que permite o uso de um crossover ou processador de áudio. E com ajuste de volume para cada 2 canais, junto com o tradicional crossover da linha TS, com o ajuste de low, full e high. E lembrando que ele ainda permite a ligação em bridge, que é a soma de 2 canais. O que você está esperando para adquirir o seu? Corra para uma loja mais próxima de você e amplie suas possibilidades. Pois é, nós estamos de volta, né? Carretinha Treme Terra perguntou o seguinte: qual módulo eu uso para tocar 4 driver D305? Muito obrigado e essa live é top demais. Eu que agradeço a participação, a sua e a de todos vocês que estão aí conosco, tá? É uma satisfação, é um prazer muito grande poder fazer esse trabalho, fazer esse programa voltado para vocês, tá? Esse espaço aqui é de vocês. Agora, respondendo a pergunta dele. Eu vou responder a sua pergunta de 2 maneiras. Primeiro, se você tiver com os 4 drivers junto, você pode usar um amplificador mono, ou seja, um amplificador de um canal, tá? Então a sugestão seria o MD800.1, para poder trabalhar com bastante potência ali, tá? Então você pode fazer isso aí ligando os 4 drivers em paralelo. Agora vamos imaginar que você tem 2 drivers numa ponta e mais 2 drivers na outra ponta. E você não consegue fazer o acoplamento ali pela distância entre eles. Aí seria interessante você usar um amplificador estéreo. Lembrando que o amplificador estéreo é aquele que tem 2 canais, tá? Não é aquele que toca agudo. E aí, como seria a configuração? Você vai ligar 2 drivers num canal e 2 drivers no outro no DS800X2. Você ainda vai trabalhar fora da impedância, mas vai ter muita potência para poder explorar em cima dos seus sistemas de som, tá? Então aí você escolhe a sua opção. E se tiver mais dúvida de como trabalhar nessa relação aí entre amplificadores full range, mono e amplificadores estéreo, entre em contato conosco. Nós teremos a maior satisfação em poder te ajudar a extrair o máximo de rendimento do seu sistema de som. Aqui, ó. O Igor Felipe, eu acredito que eu respondi uma pergunta dele lá no início. Ele tá falando o seguinte, que ele queria saber o corte de frequência para esses alto-falantes que ele tem. No caso, é um par de FH300S e também tem um woofer. Então, primeira coisa, Igor, a gente precisaria saber qual que é esse woofer, porque o corte de frequência depende do woofer e também do projeto de caixa que você está usando. Se ele for um produto nosso, um 7-drive, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai passar para você qual que é o corte, vai analisar certinho se sua caixa também está dentro do que precisa. E quanto ao FH300S, que nós já sabemos qual que ele é um alto-falante de 6 polegadas, esse alto-falante é interessante você iniciar a resposta de trabalho dele ali, o HPF, em pelo menos 120 Hz. Então, se você tem um woofer que sobe um pouco mais, aí poderia começar o HPF um pouquinho mais alto, em torno de 140, 150 Hz. Caso contrário, poderia manter o HPF em 120 Hz com um filtro BT24. Funciona muito bem. E para o FH300S não precisa aplicar aí um corte LPF. Pode deixar ele responder toda a sua faixa de áudio, já que se trata de um alto-falante full range que trabalha desde os médio graves até os agudos aí com facilidade. Mais uma pergunta aqui da Carretinha Treme Terra, eu achei bem interessante essa pergunta dele, é o seguinte: um MD800 para 4 MH380, tá bom ou precisa de mais módulo? Se você pegar o MH380, são 380 watts RMS. Vamos imaginar que a gente vai trabalhar isso aí, vamos arredondar 380 para 400, tá? 4 × 4, 16. Então, assim,
1.600 watts seria assim, o mínimo necessário para você aplicar e ter um bom rendimento. Como esse produto possui altíssima eficiência e com alta SPL, você pode trabalhar tranquilamente aplicando ali os 1.800 watts que você vai ter um rendimento legal. Esse alto-falante está disponível só em 8 ohms, se eu não me engano. Então 8 dividido por 4 é igual a 2. Escolha lá o MD 1800 a 2 ohms para você fazer um casamento de impedância e aproveitar o máximo de potência sendo transferida. E lembrando, não existe potência sendo transferida se você não tiver uma excelente alimentação. Posso usar um... Vai lá, eu sei que você estava na agulha aí, cara, eu acabei passando aí, né? Vamos lá, o David Antunes, 1213, ele perguntou o seguinte: qual o melhor módulo para eu tocar 4 Triton MG700 RMS? Vou partir da mesma primícia. Aqui você não me deu uma informação que eu precisava, qual a impedância. Eu vou imaginar que seja 4 ohms, tá? Então, 7 vezes 4, 28, tá? Logo de cara. Então eu preciso de um módulo de no mínimo 2.800 watts. Mas você pode trabalhar com um MD3000. Você já vai estar com uma potência bem legal aí. Você pode trabalhar com 2.800 até vai dar 5.000, mais de 5.000 watts. Isso aí, 5.400 watts, se eu não me engano. Se você quiser explorar o máximo de potência ali, você pode utilizar até um amplificador de 5.000. Mas o MD3000 ele já vai atender tranquilamente. Não apenas o MD3000, mas o MD3000, o HD3000. E se você quiser ainda um amplificador excelente para você tocar a sua caixa trio, e aproveitando também uma outra via para trabalhar com o seu driver e com o Twitter, tem o 3000 Trio, que é um produto excelente. Se você trabalhar com os 4 alto-falantes aqui a 8 ohms, tem ele na versão A2. Vai ficar muito show isso aí, tá? Se tiver dúvida sobre esse produto, terminando aqui esse nosso bate-papo ao vivo, já corre lá no nosso site e dá uma olhada no 3000 Trio. Se você optar por outro produto, você pode trabalhar tranquilamente com HD ou com MD3000, tá? E seja feliz que seu sistema de som vai tocar muito. É isso aí. Essa pergunta que eu já estava aqui no gatilho é essa aqui, ó. Meu nome é Alexandro. Se eu colocar um modo Taramps de 3.000 watts RMS em 2 ohms para tocar um alto-falante de 1.800 watts RMS, beleza, até aí tá tranquilo. Vamos continuar a pergunta aqui, que é aqui que está o problema, ó. O alto-falante é de 1 ohm. Será que dá certo? Então, Alexandre, né? O que acontece? Você nunca pode ligar um alto-falante ou uma associação de alto-falantes que resulte numa impedância menor do que a mínima indicada ali no amplificador. Então, se o seu amplificador tem indicação 2 ohms ali na saída dele, o mínimo que você pode ligar é 2 ohms. Você pode ligar 2 ohms, pode ligar uma impedância que resulte em 1.33, 1.66, 2 ohms... Desculpa, 2.60, acima de 2 ohms. 2 ohms, 2.66, 4 ohms, acima de 2 ohms você pode ligar. Abaixo nunca. Então, se você tem um alto-falante que realmente é de 1 ohm, que eu acho um pouco difícil que ele, se ele for de bobina simples, que ele realmente seja de 1.800 watts 1 ohm. Então é bom confirmar essa impedância. Mas se for de 1 ohm, não pode ligar no amplificador de 2 ohms. Você teria que usar um amplificador de 1.800 watts de 1 ohm, como MD 1800.1 nessa versão. Ou ainda até um amplificador um pouco mais forte, no caso poderia aplicar até 3.600 watts, já que o alto-falante é de 1.800 watts RMS. Então até um módulo de 3.000 watts na versão de 1 ohm estaria tranquilo. O Gustavo Com Fernandes, ele perguntou o seguinte: o MD 8000 a 1 ohm necessita de quantos amperes para tocar 4 SDS 2.7? Seguinte, vamos lá, se a gente fizer a conta rápida aqui, 2.700 watts vezes 4 vai passar de 10.000. Então, o amplificador, você vai ter que explorar ali no máximo os 8.000 watts de potência, tá? Eu parto da premissa ali que você tem os seus alto-falantes de 4 ohms para poder fazer o casamento correto. 4 dividido por 4 é igual a 1. Quanto que você vai precisar ou melhor, qual será o consumo do MD8000 ou qualquer outro amplificador de 8.000 watts classe D ali no momento que você estiver explorando no máximo, tá? Em torno de 400 amperes. Você vai pegar a potência do módulo e dividir por 20. Então é isso que você vai precisar, no mínimo 400 amperes de bateria para poder sustentar isso aí. Lembrando que se estiver dentro do veículo, o alternador não vai sustentar, aproveita já para poder colocar também uma ProCharge 120 amperes para poder sustentar tudo isso, que vai ficar show de bola, tá? Agora vamos lá, você pode sim trabalhar tranquilamente com o MD8000, entregando os 8.000 watts de programa musical para esses alto-falantes, com uma ressalva, tá? Se você for utilizar mala aberta, música de mala aberta, aquelas músicas tradicionais lá de Minas,
por favor, entre em contato com o seu fabricante de alto-falante e pergunte para eles quantos volts você pode aplicar para não danificar. Quando a gente fala que você pode pegar a potência de programa musical do alto-falante para escolher o seu amplificador, nós estamos imaginando que você está usando uma música normal, ou no máximo mixada aí com uma dinâmica de 12 ou de 6 dB, tá? Para músicas de mala aberta a gente tem que tomar um certo cuidado. Olha que pergunta legal aqui do Marcelo Barônio. Boa noite. Quando eu tenho uma fonte alimentando o meu sistema de som, o LED clip demora mais para acender? No caso, eu tenho percebido que o clipe aparece somente quando estou apenas na bateria. Meu modo é um 3000 trio tocando 2 woofer de 1000 watts RMS cada. Então, Marcelo, primeira coisa que a gente precisaria saber é o que você tem de bateria. Porque um modo de 3000 watts, para ele estar bem alimentado ali, precisa de no mínimo 150 amperes. Mas é claro que com a fonte ligada, você consegue manter a tensão da bateria mais estável. Então é onde que o seu amplificador vai trabalhar mais tranquilo. Ele trabalha com a tensão certa, ele trabalha com corrente sobrando ali, e é onde que ele consegue render até um pouco mais. Então por isso você percebe que quando a fonte está ligada, ele trabalha, dá um resultado mais forte, vamos dizer assim, e demora um pouco mais para chegar no clipe. Se você tiver falta de bateria, realmente seu amplificador pode chegar ao clipe ali sem que ele esteja entregando tudo que ele pode. Então ele vai ali saturar, não vai ficar legal o resultado. Então tem que ver se essas suas baterias estão legais e se tem o mínimo necessário. E sempre que possível trabalha com a fonte ligada, ou pelo menos faz uma recarga nas baterias antes de usar. Bruno Trilha 05, a pergunta dele foi o seguinte: eu posso usar um tweeter apenas num canal do TS400? Pode sim, tranquilamente. O tweeter ele tem uma impedância de 8 ohms, o TS400 tem uma impedância mínima de trabalho de 2 ohms. O que você nunca deve fazer em nenhum tipo de amplificador é trabalhar abaixo da mínima impedância que ele permite, tá? Acima não tem problema nenhum. Você vai perder potência? Vai, mas você não vai danificar o seu equipamento não, tá? Então pode utilizar sem medo de ser feliz. Claudinei Correia. Boa noite, tem um carro sedã com alto-falante original, gostaria de melhorar o som, colocar uma caixa, qual seria a caixa, não sei qual caixa usar, qual módulo posso usar para tudo isso? Então, Claudinei, o primeiro passo é definir qual vai ser essa caixa, se vai ser uma caixa trio, se vai ser uma caixa só com um subwoofer ali no porta-malas do veículo, só para melhorar o grave interno. Então, esse é o primeiro passo, definir o alto-falante que você vai acrescentar extra nessa caixa. Se fosse somente para o sistema de som interno, só para melhorar, geralmente os alto-falantes originais não suportam muita potência, mas se você colocasse só para o som interno um DS 160X2, consegue tocar os 4 alto-falantes ali internos e dar um resultado bem interessante. Aí para aquela caixa que você deseja acrescentar aí, usaria um outro amplificador para tocar ela. Se for uma caixa trio, temos várias opções como DS800X3, DS800X4, DS1200X4, ou ainda amplificadores de maior potência ali, trabalhando para o alto-falante, para drivers, para tweeter, entre outras aplicações. Olha que pergunta interessante aqui do Israel Valeriano, tá? O módulo Taramps DS800X4 pode usar em baixa amperagem, ou seja, em baixa corrente? Pode sim, não tem problema nenhum. Você pode ligar até uma bateria de 5 amperes ali, que você vai ligar o módulo, vai funcionar. O que vai acontecer? Quando você começar a exigir volume, essa tensão dos 12 volts ela vai começar a cair. Vai começar a cair, até chegar em 10 alguma coisa e proteger o módulo. Quando você for exigir os 800 watts desse amplificador, ou qualquer outro amplificador de 800 watts em classe D, ele vai ter um consumo ali tocando música de até 40 amperes. Então, assim, o que é legal você fazer numa situação como essa? Coloca lá uma bateria de 45 amperes, vai ficar show de bola, você não vai ter dor de cabeça e o seu alternador ainda consegue sustentar isso aí tranquilamente. O Ricardo Santana acabou de mandar uma pergunta que vem de encontro com aquilo que a gente bateu um papo ali antes de começar. Certo. O pessoal tem muita dúvida, Adão, sobre que tensão usar na fonte. No caso, vai carregar uma bateria, que tensão que eu tenho que deixar? Ou se eu for alimentar um amplificador diretamente, que tensão que eu tenho que ajustar a minha fonte? Então é uma dúvida frequente. Até a pergunta dele, ó. Eu tenho uma caixa Bob, posso deixar a fonte ligada direto em 14.4 quando estiver tocando? Olha, é o seguinte, se você não tiver nenhuma bateria e for direto, você pode deixar ali na tensão que você quiser trabalhar, 12.6, 13.8, 14.4, não tem problema nenhum. Agora, quando se trata de carga de bateria, aí o negócio fica complicado, né? Exato. Se você, por exemplo, você está com a sua bateria lá que ela está praticamente zerada, né?
ou está numa situação bem crítica, você não vai jogar 14.4 nela direto. Joga uma tensão mais baixa, espera ela reagir e depois de um período você vai aumentando a tensão disso aí. Normalmente, com 13,8 volts você já consegue carregar a bateria se for uma bateria tradicional a 12,6. O que não dá para fazer é o seguinte, eu vou carregar uma bateria com 12, não dá. Você precisa ter uma tensão mais alta do que a bateria, tá? Mas assim, se tratando de carga, depois que você tiver com ela ressuscitada ali, para poder receber aquilo ali tranquilamente, você pode aplicar até os 14,4. Ah, mas qual que é o problema? Eu vou danificar a minha bateria? Não, você não vai danificar, porque as nossas fontes elas entram em flutuação. É como se elas estivessem em stand-by. Quando ela perceber que a bateria não precisa mais de corrente, o que ela vai fazer? Ela vai automaticamente aliviar aquilo ali, justamente para não danificar, tá? E você pode trabalhar tranquilamente. E respondendo a pergunta do nosso amigo, né, deixa eu só confirmar o nome dele, do Ricardo Santana, se você tem uma caixa Bob, Ricardo, eu até aconselho você trabalhar com a tensão mais alta assim, em 13.8 ou até mesmo em 14.4, porque praticamente todos os amplificadores que trabalham nessa faixa de 12 volts, quando você trabalha com a tensão um pouco mais elevada, você consegue um resultado até melhor, consegue extrair até mais potência dos seus amplificadores. Olha que pergunta legal aqui do Vitor Pereira. Eu tenho 2 Tornado 2200 18 polegadas. Qual o amplificador e o recomendado para tocar? Eu tenho uma HD 3000 e ela aciona o LED clip. Eu tenho 2 baterias de 180. Rapaz, é interessante isso, né? Então vamos lá. Tornado 2200. Então, 1.100 watts cada um. 1.100 mais 1.100, 2.200. Então você pode usar um amplificador de até 4.400 watts ali. Mas ele está fazendo o seguinte, ele está usando um amplificador de 3.000 watts e está acendendo o clipe muito rápido. Pelo que eu entendi, você não está tendo o ganho ou o rendimento acústico necessário. Aí é o seguinte, nós precisamos observar alguns detalhes. Não basta você ter 2 baterias de 180 amperes. Primeiro passo, suas baterias estão boas? A gente precisa verificar isso aí, tá? Tem quanto tempo de uso essas baterias? Elas são novas? Elas estão legais? Segunda pergunta, como que está o cabeamento para poder levar a energia dessas baterias até o amplificador? Esse é um ponto-chave. Não, Adão, está tudo legal, as baterias são zero, o cabeamento é top, está tudo tranquilo. Então nós vamos partir para outro ponto. Caixa acústica. A tua caixa acústica, será que ela está dando bastante rendimento? Será que ela está fazendo o que ela deveria fazer? Porque uma caixa, ela pode destruir o som do alto-falante, você vai lá e aumenta o volume no máximo lá e você não tem resultado. Outra coisa, como que você está usando esses alto-falantes de 18 polegadas? Será que você está trabalhando com eles e mais médio grave para poder fazer as suas frequências e um equilíbrio nos drivers? Porque, vamos lá, vou chutar um exemplo clássico aqui, tá? Tenho lá 2 alto-falantes desses 18, que normalmente quando a gente olha para o alto-falante de 18 polegadas, a gente pensa que ele vai acabar com o mundo, tá? Ele pode tocar muito, desde que esteja no projeto correto. Mas eu vou lá e coloco pelo menos 4 drivers para poder tentar acompanhar. Só um driver vai tocar mais do que 4 alto-falantes desse. Imagine 2. Então tem que analisar o seu projeto. O que eu gostaria de sugerir para você? Entre em contato conosco amanhã para a gente poder analisar o seu projeto elétrico, tá? O seu projeto elétrico. Se a gente certificar que o seu projeto elétrico está tudo correto, nós vamos pedir para que você entre em contato com o fabricante do seu alto-falante para poder analisar o seu projeto acústico. Mas nós vamos ajudar você a solucionar isso aí, entender o que está acontecendo e fazer com que você pare de clipar o módulo e tenha muito mais resultado, porque você está numa potência sendo explorada aí razoavelmente bem e tem que tocar muito seu sistema de som. Pergunta do Ataíde Amandini. Tem como perceber um suposto cancelamento sem um RTA ou um software como o Smart? E tem como corrigir isso só com o processador de áudio? Olha, é bem interessante isso aí, tá? Eu gosto desse tipo de pergunta, porque se a gente for pensar hoje... Vamos lá, vamos chutar um número hipotético aí, tá? A cada 100 projetos de som, quem tem disponível para ele um sistema de Smart para poder fazer alinhamento ali? São raros os casos que tem. Então a gente pode usar o velho e bom ajustador. Sabe quem que é? Esses caras aqui, ó. Esse aí todo mundo tem. Todo mundo tem ouvido, é fácil para você poder fazer uma situação como essa e não é complicado, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender,
processador de áudio automotivo. A grande maioria deles só tem um ajuste ali, um giro de 0 ou 180 graus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, se tiver um ângulo diferente ali, uma defasagem diferente de ângulo, você já não vai conseguir ajustar, tá? Então, qual que é a dica que a gente dá? Usa filtro ou menos 12 dB, ou menos 24, ou menos 48. Porque normalmente o giro de fase desses caras aí é em torno de 180 graus. É fácil para você resolver, tá? Não, deixe de utilizar 18 ou 36. Passe dessa forma. Uma outra maneira bem legal de você perceber isso aí é o seguinte. Liga uma via do sistema de som. Ligou essa via. E aí você vai lá e liga outra numa música que você está acostumado, numa determinada batida, tá? Se você perceber que essa batida ela cresceu, é muito provável que ele esteja bem próximo da fase. Se você perceber que ela caiu, você vai lá no processador, inverte para 180 graus, cresceu, pronto, você conseguiu o melhor resultado sem um RTA na sua mão, tá? O RTA ele poderia fazer algo melhor ali, trabalhar mais explorando ali, chegando ali onde realmente precisa fazer essa correção? Pode sim. Mas o teu ouvido ele vai ajudar bastante, Na tá? situação que não tem o equipamento, Sim. o ouvido é a melhor ferramenta, ela está à sua disposição. Então, e ali, como o Adão falou, pegou a via do alto-falante, vamos dizer a via do grave, ali e acima dela já tem uma via com um driver. No processador Pro 2.6S, você tem as teclas de acesso rápido ali. Se você pressionar e segurar, ela muta, ela desliga ali, deixa em volume... deixa pausada aquela via que você selecionou. Então clicou na via do grave, segurou, desligou aquela via, desliga também a do driver, depois você libera novamente a do grave. Em seguida, libera a do driver. Percebeu que somou, beleza, tá legal. E se você quiser ainda conferir isso, vai lá e gira de 0 para 180 a via do driver. Vê se caiu o volume de som. Se cair, é que ele já estava próximo da fase, como o Adão sugeriu. Se ele melhorar, é que estava fora de fase, aí você deixa ali em 180 graus, que vai ter uma melhora significativa. Leandro, o nosso tempo ele não está acabando. Ele acabou? Ultrapassou. Ele ultrapassou. Então, pessoal, ó, gostaria de agradecer muito a presença de vocês nesse Taramps Responde aí. É sempre lotado de perguntas quando a gente faz isso, né? Mandar um salve aí para todos os estados, cidades aí, até o pessoal de fora que está nos assistindo. É uma grande honra ter vocês aqui com a gente, tá? É muito legal isso aí. Leandro, considerações finais? Vamos lá. Só para avisar o pessoal, não vão embora depois que a gente se despedir aqui não, que no finalzinho a gente vai deixar um trechinho do Taramps Music de uma caixa Bob bem diferente. Eu até queria mandar um abraço para o Eduardo, que nos cedeu essa caixa, e também para o Danilo que fez a caixa aqui. Ele tem uma loja aqui na cidade e ele até mandou um salve aqui na live, aqui na nossa Taramps TV, que disse que estava acompanhando e estava doido para ver a caixa Bob. E depois esse projeto dessa caixa Bob a gente vai disponibilizar para quem quiser. E não deixe de assistir o próximo Taramps TV para ver esse som tocando aí uma música completa. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Pessoal, valeu, grande abraço para vocês e nos veremos em breve nas redes sociais e ao vivo na próxima terça-feira às 20 horas. Fiquem com Deus.